Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E hoje o nosso papo não poderia ser outro, senão uma retrospectiva desse ano de 2024. O ano que Bitcoin bateu $100 mil, virou tema em campanhas políticas, virou polêmica entre Faria Limers e também deixou muitos hodlers felizes. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá. E aqui comigo está a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. E a gente está há mais de 6 anos educando e criando conteúdo sobre Bitcoin. Além do podcast que você está ouvindo e acompanhando, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no nosso Instagram, através dos nossos artigos no blog e através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Acessa lá para você conhecer. Carol, 2024, então, 10 anos em um. Totalmente. Tudo que aconteceu nesse ano parece uma década, né? Eu acho que a gente vai falar sobre cada um desses pontos ao longo do caminho, mas assim, foi uma aceleração absurda. E eu, de novo, no início desse bull, eu tô com a mesma sensação do início do bull passado, 2020, ali, final de 2020. Que as coisas, elas parecem que vão ir devagar, a adoção vai aos pouquinhos, mas quando a gente vê, a gente é atropelado por vários acontecimentos que dão o tom, assim, do quão rápido o Bitcoin está sendo adotado. Então, sim, 10 anos em um. E é muito louco, principalmente nesse ano de 2024, o que está acontecendo, porque afinal a nossa moeda, o real, está desvalorizando absurdamente. Enquanto isso, o Bitcoin vem se valorizando durante o ano, né? Uma discrepância, né? O real completou 30 anos agora, em 2024. Foi lançado em 94, né? Em junho de 94. Fechou 30 anos, em 30 anos, menos 87% de valor em poder de compra, né? Enquanto isso, o Bitcoin, em 15 anos, ou seja, metade do tempo do real, valorizou mais de 8 bilhões por cento em dólar. Então, quando a gente olha assim, em retrospectiva, a trajetória, tanto do real quanto do Bitcoin, a gente observa o quão opostos são, né? Tanto em como funcionam, em filosofia, ideologia, ou os conceitos, as propriedades monetárias por trás de um e do outro, como é o oposto, assim, o real é um cubo de gelo, enquanto isso o Bitcoin é um Pac-Man monetário que está absorvendo valor gradualmente, com muita volatilidade, mas se a gente olha a média aí dos últimos anos tem crescido muito a cada ciclo que passa. Ainda bem que nós, brasileiros e o mundo inteiro, na verdade, a gente tem essa possibilidade de ter Bitcoin para proteger o nosso patrimônio, né? Se a gente olha realmente para os dados do real, é um absurdo. E esse ano também teve uma aceleração no sentido da nossa moeda de deterioração, né? Principalmente agora nos últimos 6 meses, que a gente viu uma grande diferença, o real perdendo muito valor, enfim, se desvalorizando frente ao dólar, e a gente ainda nem viu as consequências disso tudo, infelizmente, que devem vir aí pela frente. E, Carol, agora vamos voltar aqui e falar de Bitcoin, né? Só um comentário, tu puxou assim, um ganchinho maravilhoso. O dólar bateu 6 para 1, né? Quer dizer, o real bateu 6 para 1, recorde em desvalorização. E no ciclo passado estava 13,50 reais para $1. Então, olha como de um ciclo para o outro a gente consegue ver tanto o crescimento do Bitcoin quanto a perda de valor do real em relação ao dólar. Enquanto a gente vai falar de alguns avanços e crescimentos do Bitcoin esse ano, para o real foi um retrocesso absurdo em poder de compra, em capacidade dos brasileiros acumularem riqueza, em vários sentidos. Antes da gente focar só no Bitcoin, eu queria só fazer esse contraponto do 6 para 1, né? Quase um 7 a 1, relembrando aí a Copa de 2013 e 14, 10 anos atrás. Mas enfim, vamos lá. Sim, e aí os brasileiros que compraram, que têm Bitcoin, ganharam duplamente, né? Porque o Bitcoin valorizou em dólares e também com essa desvalorização do real, acaba que o Bitcoin em reais também aumenta de preço, né? Bom, vai ter os 650 mil reais. Sim, olha que doideira, assim, um pouco pelo próprio crescimento dele, como tu falou, e também pela valorização do dólar. E já que essa aba foi aberta, também vou dar uma complementada nesse ponto. Muita gente fala, mas olha só, o Bitcoin é precificado em dólar, uma moeda fiat, então ele depende das fiats. Mas aí minha resposta para essa pessoa queria que precificasse em quê? Em bala de goma? O real, o dólar são as fiats e a forma como a gente metrifica valor. E justamente por metrificar nesses cubos de gelo que a gente vê a perda do poder de compra, né? Então, o Bitcoin ser precificado em dólar nesse momento é natural, porque tudo no mundo é precificado em dólar, né? Até a gasolina, commodities, o próprio ouro, ativos globais são precificados em dólar. Então, o Bitcoin ser precificado em dólar e se valorizar em relação ao real aqui para o Brasil é algo mais do que natural. Mesma coisa acontece com petróleo, com commodities. Então, só para fechar esse argumento, porque ele vai surgir em algum ponto,
para a gente já deixar isso bem claro, que Bitcoin ser precificado em dólar não é um problema para o Bitcoin. Com o tempo, conforme ele for avançando como um novo padrão monetário, uma nova reserva de valor, quem sabe a gente começa a precificar as coisas em Bitcoin, né? E não mais em dólar. Mas enfim, bora lá que 2024 foi um ano longo e, enfim, não Nossa, sei o tem que tu quer trazer muita primeiro, Cacá. coisa, cara. Eu acho que vamos começar pelos ETFs de Bitcoin, porque o assunto, no início do ano, na verdade, começou com os ETFs, né? Janeiro ali foi quando os ETFs de Bitcoin foram lançados nos Estados Unidos e foi quando a gente teve uma primeira grande valorização no Bitcoin ali no início do ano, né, Carol? Sim, e começou o ano nessa expectativa pelo ETF, né? Lembra? Sim. Tinha muita expectativa, a galera dizendo, agora vai ser aprovado. Não, não era aprovado. Vários fundos colocando ali várias propostas de criação de ETF para a SEC, e a SEC não aprovava nenhum. Eles iam lá e ajustavam e caminhavam de novo, a galera acompanhando ali pelos dados da SEC, o que era divulgado na época, e ia para frente, ia para trás. E aí se tinha um receio, né? Será que nunca vai ser aprovado? Será que eles estão só cozinhando aí os grandes fundos para não aprovar? Então, tava essa expectativa e o medo de que fosse aprovado, de que não fosse aprovado, o que ia acontecer, ETFs vão centralizar o Bitcoin, coisa que até se fala hoje em dia, mas se mostrou que não, que na verdade a aprovação do ETF foi uma grande redenção, tanto por parte da SEC, quanto por parte de Wall Street, tanto por parte dos bancos, Faria Limers, todas as instituições fiat que antes atacavam o Bitcoin, observaram o crescimento desse ETF e agora estão oferecendo ETF de Bitcoin e pararam de atacar. O próprio Larry Fink, da BlackRock, né, que chamou o Bitcoin de índice de lavagem de dinheiro, agora está dizendo que Bitcoin é ouro digital. Ou seja, foi um momento, por mais que o Bitcoin não precisasse dos ETFs para ser aprovado, deu acesso para grandes instituições que não poderiam acumular Bitcoin de forma direta, como fundos de pensão, em vários locais do mundo que foram proibidos. Aqui no Brasil, inclusive, foi proibido de comprar Bitcoin. Então, muitos acessam através de ETF ou através de empresas, que é o caso da MicroStrategy, que a gente provavelmente vai falar depois. E o mais curioso é que, assim, teve fundo lançando ETF diretamente, teve o fundo da Grayscale, que converteu o seu fundo que existia antes em um ETF, um fundo listado em bolsa americana. Foi um grande momento, assim, para o Bitcoin esse ano, porque abriu o acesso para as grandes instituições. Mesmo que através da BlackRock, fazendo a custódia através da Coinbase, foi um marco. Porque isso significa que, então não é um esquema Ponzi, não é uma bolha, não é pirâmide, não é tudo aquilo que o índice de lavagem de dinheiro do Larry Fink. Então foi uma grande chancela para o mercado tradicional do Bitcoin como um ativo. E eu acho que Tem gente, Carol, que argumenta assim, quem é Bitcoiner mesmo não deveria ficar feliz com esse tipo de notícia, afinal de contas, são as instituições que estão se avançando, instituições fiat, né, financeiras tradicionais, o mercado financeiro tradicional se avançando no Bitcoin, e a gente não deveria ficar feliz com isso. Do mesmo discurso se fala para os políticos não deveriam, a gente não deveria ficar feliz com políticos e países querendo colocar Bitcoin nos caixas, no tesouro, porque isso vai contra a ideologia, porque que o Bitcoin foi criado e tal. Mas se a gente olha em retrospecto, isso era inevitável, é óbvio. Conforme o Bitcoin vai valorizando, vocês acham que só as pessoas, os bitcoiners, né, que estão ali acompanhando, vão querer ter Bitcoin? As instituições, elas também estão olhando para isso, né? Apesar de muitos terem criticado, eu acho que o grande ganho desse ano foi justamente isso, Carol, que tu comentou. O fato dessas grandes instituições que antes eram os haters, né? Que antes criticavam, que antes geravam muitos foods sobre Bitcoin, acredito que até propositalmente, agora mudam a sua narrativa e agora passa a ser interessante falar de Bitcoin. Inclusive, a BlackRock, essa semana passada, soltou um vídeo educando sobre o que é Bitcoin para os seus clientes. Claro que vai ter viés, né? Como tu falou, eles não vão ensinar sobre autocustódia para as pessoas, né? Eles estão ali custodiando, né? Mas é um começo, né? Claro, vai de cada um depois se educar e avançar e continuar buscando conhecimento sobre Bitcoin para entender na sua totalidade como ele funciona. Mas mudou o discurso. E isso é muito bom, porque acaba que mais pessoas que antes não queriam entender sobre Bitcoin, estavam ali com a cabeça fechada, não queriam acessar esse conhecimento, porque
justamente porque eram influenciados por essas instituições, né, que diziam, que falavam mal do Bitcoin. Agora não, agora estão interessados. Então acaba que o Bitcoin vai chegando em mais e mais e mais pessoas, e isso ajuda também na adoção do Bitcoin. Então eu acho isso que foi bem positivo, assim, para o mercado como um todo, né, falando de mercado, mas também para a adoção do Bitcoin, para todas as pessoas que usam ele, que detêm Bitcoin. Uma das propriedades mais importantes do Bitcoin é a resistência à censura, né? Ou seja, não tem como evitar que as pessoas usem. Então, assim como não tem como a gente evitar que ninguém use o Bitcoin, não tem como os Bitcoiners evitarem que bancos e grandes instituições também usassem o Bitcoin a seu favor, justamente como um ativo para se ter no portfólio, que a nova narrativa da BlackRock é essa. Todo mundo precisa ter pelo menos 2% de Bitcoin no portfólio, algo que antes eles não comentavam. Então é um avanço porque já se imaginava há muito tempo que isso iria acontecer. Como não tem como evitar que ninguém use Bitcoin, com certeza grandes bancos, instituições, inclusive governos políticos, iriam se conectar ao Bitcoin, e a gente estava nesse movimento também, para servir aos seus interesses, né? Porque pensa só, uma BlackRock da vida e qualquer fundo né, ou gestor global vai querer oferecer um produto financeiro que tem rentabilidade real e que protege das impressoras de governos. Então, os incentivos estão alinhados para que estavam alinhados e estão alinhados para que em algum momento essas instituições adotassem Bitcoin e oferecessem como um produto deles. Com Então, isso ia certeza. acontecer. Assim como os incentivos estão alinhados para que governos imprimam dinheiro para acumular Bitcoin. Isso ainda não aconteceu, mas são os incentivos. Uma hora pode acontecer. Mas acho que eu tô acelerando aqui o papo. Sem spoilers dos próximos tópicos. Vamos seguir aqui nos ETFs. O que mais de ETFs que a gente pode comentar aqui? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. O que teve uma coisa que foi engraçada, que logo no início ali, quando não tinha sido aprovado, a SEC foi hackeada e rolou um anúncio, né? Foi hackeado no Twitter, que eles já teriam aprovado. Então isso meio que queimou a largada dos ETFs e tipo, foi engraçado ver esse vai e vem, essa bipolaridade da época. Mas enfim, o ETF tá aí, tá lançado, cresceu muito mais rápido do que o ETF do ouro, é uma imagem parabólica, eu posso botar aqui depois na tela pra galera acompanhar, que justamente demonstra como o Bitcoin é uma tecnologia que está sendo adotada como qualquer nova tecnologia, numa linha vertical, quando a gente compara com tecnologias mais anteriores, como o ETF de ouro, falando em tecnologias financeiras, né? Enfim, eu acho que de ETF é isso, senão a gente vai ficar praticamente o episódio inteiro falando de ETF. Em 2024 esse foi um assunto que permeou aqui, então acho que por isso que a gente está também revisitando ele e fechando o assunto dele, de tudo que aconteceu em 2024. Foi o ETF com maior crescimento na história, então mais um ponto para o Bitcoin, demonstrando a demanda que existe por ele como um produto financeiro, e acho que isso abriu os olhos para muita gente, como tu falou, que a Kaki estava ignorando, descredibilizando, e agora não tem mais como ignorar, porque ele está competindo no mesmo nível que outros ativos financeiros que são oferecidos via ETF, né, nessas grandes gestoras, e dá para ver a grande discrepância e a grande valorização em relação a esses outros ETFs. Então, acho que isso vai gerar cada vez mais dados também, para a gente analisar de 2025 para frente agora nos próximos anos. Beleza, vamos para o nosso segundo tópico, então, dessa retrospectiva 2024. Boa. Tu quer puxar ou eu puxo? Vou puxar. Não tem também como passar por 2024
sem falar da MicroStrategy, né? Ela se consagrou, a empresa se consagrou com a estratégia Bitcoin que o Michael Saylor está fazendo. A gente já fez aqui, acho que 2, 3 podcasts explicando essa estratégia e vem falando durante o ano sobre Michael Saylor, ele que acabou sendo virando, né, uma das personalidades do mercado, um cara que é do sistema Fiat tradicional, um cara que está há muitos anos à frente da MicroStrategy, inclusive tem vídeo dele falando há muitos anos atrás da Apple, quando a Apple surgiu. Então, a gente pode partir da ideia de que ele foi um visionário naquela época da Apple e que se mostra também nesse momento, nessa nova época, também um visionário com relação a Bitcoin, mas ele está levando pedrada, né, Carol? Até não poder mais, porque com a estratégia que ele está fazendo na empresa, comprando Bitcoin, colocando nos caixas, a MicroStrategy vem se valorizando bastante, e os Faria Limer estão puto da cara, dizendo que a MicroStrategy é uma pirâmide, que é um absurdo que o Michael Saylor está fazendo, estão apostando contra o Michael Saylor. Então, ele virou uma personalidade no mercado. Esse ano ele já vinha, na verdade, participando de diversas conferências. O Michael Saylor sempre muito ativo nas redes sociais, apoiando o Bitcoin, estudando. Ele, cara que entende muito, ele participa de podcast, ele está sempre na mídia falando sobre Bitcoin. Inclusive, foi na Microsoft esse ano falar sobre Bitcoin para os acionistas, para o conselho da Microsoft, que não topou, inclusive, botar Bitcoin nos caixas, ou seja, ouve quem quer, né? A estratégia está aí, colocada na mesa, segue quem quer. Mas é isso, Michael Saylor, uma personalidade no mercado, na indústria do Bitcoin, porém, levando pedrada para caramba de Faria Limer. Vamos falar sobre MicroStrategy, Michael Saylor e tudo mais. O que rolou esse ano, Carol? Sim, tu falou que ele levou pedrada esse ano, mas o Saylor tem tomado pedrada, assim como o Bitcoin toma pedrada no Bear, no Bull, o Saylor, como a personificação de uma empresa Bitcoiner, tá tomando pedrada no Bear e no Bull. No Bear diziam que ia quebrar, que o Saylor ia ter que vender Bitcoin. Agora no Bull estão dizendo que é bolha e golpe, exatamente o que faziam com o Bitcoin. E tu falou que ele foi um visionário. Eu vejo assim 2 Saylors, sabe? O primeiro visionário lá da época da Apple, como ele conseguiu antever muitos dos movimentos tecnológicos que iriam acontecer no futuro. Mas agora eu vejo ele como um destemido, porque ele não está só comprando o Bitcoin. Isso seria bastante visionário. Qualquer pessoa que adota e compra Bitcoin e banca, né, os conceitos do Bitcoin, as propriedades, e põe para fora e vira um educador, um defensor, e ajuda outras pessoas a entenderem o poder do Bitcoin, é um visionário. Agora, ele se alavancar do jeito que está se alavancando é um sinal de completamente culhão, assim, para botar o seu na reta, botar a sua empresa na reta e defender a sua visão do mercado. Então, são 2 Saylors, assim, um que viu a transformação tecnológica da Apple e não fez nada, ou só comprou, e ele deve ter visto todo esse filme na cabeça dele, e ele deve ter pensado, nossa, essa é outra transformação tecnológica, como que eu posso... eu já vi isso, já vivi isso, e talvez eu não... me vem a expressão em inglês, mas não em português, take the best of it. Ele não aproveitou ao máximo, talvez seja isso. Não aproveitou ao máximo a expansão tecnológica e adoção da Apple, e talvez agora com o Bitcoin ele queira aproveitar ao máximo, e aproveitar ao máximo, quando se trata de mercado financeiro, é justamente se alavancar o máximo que der. Ou seja, ele está pegando dinheiro emprestado de acionistas, emitindo mais ações, criando títulos da MicroStrategy, tipo debentures, né? E oferecendo renda fixa da MicroStrategy com taxa de juros zero, só apoiando na possibilidade da empresa se valorizar com o crescimento do Bitcoin e a pessoa poder converter depois o empréstimo que ela deu para a MicroStrategy em ações da empresa, que vai ter a valorização, que tende a ter valorização maior que o Bitcoin por causa do risco assumido, porque ao invés da pessoa comprar Bitcoin, ela está comprando uma empresa que está alavancada em Bitcoin. Então, ele colocou todas essas cartas na mesa, está divulgando abertamente como que ele está fazendo a estratégia Bitcoin. E para mim, a virada de chave o Saylor está usando o acesso dele a crédito barato para se alavancar, e ele está mostrando o caminho para outras empresas. Então, agora a gente já tem Semler Scientific, Rumble, a Microsoft, que teve a chance de
começar a acumular Bitcoin, né? A maioria tá acumulando Bitcoin, ninguém tá se alavancando. Tem uma empresa que tá se alavancando para fazer isso, que é a Riot. Eles estão emitindo ações. A Riot ou a Marathon? Vou pesquisar aqui. A gente falou no outro podcast, né? Falamos. É uma mineradora de Bitcoin, né? São as maiores aí. É uma delas. Eu também não lembro qual delas que é. Acho que eles fizeram uma publicação essa semana no Twitter, se não me engano. Tá, eu vou ver aqui e já trago a informação. Então, outras empresas estão tanto acumulando Bitcoin, mas agora as mineradoras começaram a se alavancar para comprar Bitcoin. E isso reduz o volume de vendas, né? Porque se os mineradores eles podem pegar empréstimo para pagar seus custos, então significa que eles não precisam necessariamente vender Bitcoin. E isso vira muito da chave e da dinâmica de mercado que existia até agora. E eu acho muito interessante também acompanhar o que vai acontecer com a Microsoft, que teve a chance de colocar Bitcoin nos seus caixas e negou, não adotou. E o Reddit também, que vendeu em novembro suas reservas de Bitcoin, logo no início do bull. Agora a gente tem a Amazon, que vai votar comprar Bitcoin lá no início de 2025, se não me engano, é março. Então, olha o movimento que a gente está vendo. Não se fala mais de pessoas e grandes investidores comprando Bitcoin. O que a gente vê agora nas notícias é grandes empresas com muito acesso a capital que podem se alavancar. Cada empresa pode virar uma microimpressora de dinheiro, digamos assim, porque elas podem imprimir mais ações das suas empresas e usar essa estrutura financeira a seu favor para acumular Bitcoin de forma mais rápida. E aí, nesse caso, Carol, a MicroStrategy ela vira um case, né? Eu não tenho dúvidas de que muitas empresas estão olhando para os resultados da MicroStrategy. E mais do que isso, o ano que vem, a gente já vai falar sobre esse tema também, Trump assume a presidência dos Estados Unidos. Então, se realmente os Estados Unidos colocar nos seus caixas, Bitcoin no seu tesouro, nos seus caixas, isso vai ser mais uma grande chancela para essa estratégia. E eu não tenho dúvidas de que outras empresas vão acabar fazendo, seguindo a linha Saylor e fazendo o mesmo. Total, porque agora ele abriu uma possibilidade que as empresas ainda não tinham enxergado. E ele está explicando por A mais B como que ele está fazendo, inclusive com planilhas e Excel ali, mostrando projeções. Então, enfim, a visão do Saylor é muito sólida, mas é claro, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Claro que existe risco nisso. E óbvio que tem muita gente apostando contra e shortando e fazendo movimentos contrários para justamente ver o Saylor se quebrar. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer. Por isso também que é importante comprar Bitcoin de verdade, né? Não ficar só aportando ou apostando em intermediários como a MicroStrategy. Então, tem muita gente que depois dessa história do Saylor começou a dizer, então nem vou comprar Bitcoin, vou comprar só MicroStrategy, que a valorização é muito maior, mas o risco também é maior. Então, por mais que tenha uma tendência de crescimento, ainda assim é um intermediário custodiando Bitcoin pelas pessoas. Então, só para pontuar, assim, não é porque está comprando Bitcoin que não vai quebrar, que não tem risco. É uma empresa, pode quebrar. Mas o risco de quebrar é só se Bitcoin cair muito. E é nisso que o Saylor se apoia. Bitcoin não vai cair a $100, a $1, por exemplo, porque cada vez que cair, ele vai estar lá comprando, mais empresas vão estar lá comprando. E isso tende a sustentar o preço no longo prazo, né? Terceiro tópico do ano de 2024, países adotando Bitcoin ou se afastando dele, duas situações que também aconteceram nesse ano. A primeira delas, que a gente já pincelou aqui, obviamente foi os Estados Unidos, né? O Bitcoin ele teve presente como protagonista durante a campanha do Trump. Trump participou da Bitcoin Conference, foi um grande momento, né? Inclusive na indústria do Bitcoin, um ex-presidente, um candidato à presidência dos Estados Unidos participando da maior conferência de Bitcoin do mundo. Eu, sinceramente, acho que tu também, né, Carol? A gente não esperava ver isso acontecer tão cedo. É inegável que os Estados Unidos são uma das maiores potências do mundo e isso foi muito relevante, assim, né? Mais do que isso, também tem a candidata do Suriname, também falando que é pró-Bitcoin. El Salvador, que já não é nenhuma novidade, mas segue comprando um Bitcoin por dia, fazendo o seu DCA. Teve também Butão, e aí teve outros países. Vamos falar, então, um por um aqui, porque o que teve de país entrando e saindo no Bitcoin aí esse ano não foi brincadeira. Acho que foi o ano realmente dos países se pronunciarem com relação a Bitcoin. Sim, e aí é outro ponto de aceleração absurda. Eu não imaginei que em 2024 a campanha política ia ter Bitcoin envolvido na narrativa. Então, primeiro ponto, assim, um candidato à presidência como Trump
participar da Bitcoin Conference foi algo que, tipo, eu não imaginava tão cedo que ia ter esse vínculo. Ainda mais com a proposta de ter uma reserva estratégica de Bitcoin. E detalhe, Carol, Trump foi lá, mas vale lembrar que a sua opositora ali durante a campanha foi convidada a participar. Uhum. Teve outros A Kamala, né? A Kamala foi convidada e recusou. Então, ela teve espaço, ela teve chance de se pronunciar. Outros candidatos, o Kennedy também estava lá na conferência, também é pró-Bitcoin. Então, tem espaço para candidatos, houve esse espaço durante a Bitcoin Conference, e o espaço está aberto nas conferências para que políticos, pessoas, CEOs de empresas, para que qualquer pessoa, assim, de instituições, vá e fale. Então, teve muita gente ali naquele período da Bitcoin Conference que ficou assim, vocês são pró-Trump, só falam do Trump, e aí não estão falando de outros partidos. Falaríamos se Kamala tivesse participado? Teríamos falado. Recusou, não foi? Então, como é que a gente vai falar, né, se ela não participou, se ela não se pronunciou sobre isso? Então, que fique claro. Então, claro, foi um grande momento para o Trump. Entre os bitcoiners, ele virou notícia porque ele participou. Então, foi muito interessante esse movimento e ainda por cima porque ele já foi presidente dos Estados Unidos, né? Então, ainda tem mais força, porque ele é uma personalidade muito forte, né? Caricata, muito forte. E o fato dele estar ali na Bitcoin Conference foi, desculpa o termo, mas foi foda, né? Assim, foi uma coisa realmente que eu também não imaginava que ia acontecer tão cedo, uma figura tão conhecida falar sobre Bitcoin num evento de Bitcoiners. Sim. E aí ele levanta a bandeira da reserva estratégica. Uhum. O que é algo também muito acelerado e um ponto que mudou muito a minha visão também, ou acelerou muito a minha visão, foi a senadora Cynthia Lummis, que tem defendido a reserva estratégica de Bitcoin, e que logo depois do Trump, ela foi lá na Bitcoin Conference e mostrou a proposta de criar a reserva estratégica de Bitcoin, ela propondo que o Bitcoin iria reduzir a dívida americana. E quando a gente começa a olhar que, ok, Bitcoin pode ser um grande desalavancador de economias que estão completamente submersas em dívida, que não conseguem ser pagas. E os Estados Unidos agora está tendo uma aceleração também dos juros da dívida, ou seja, os juros está crescendo muito mais do que no passado, e grande parte do PIB, da receita, né, dos impostos que são coletados pelos Estados Unidos, está sendo direcionado para pagar só os juros da dívida, não é nem a dívida em si. Então isso mostra que a economia americana e a dívida americana, que, né, é o padrão monetário que o mundo inteiro segue hoje, está entrando numa rota de degradação cada vez mais acelerada. Se eles não fizerem nada, eles colocam em xeque a confiança deles como a reserva, como o padrão monetário global. Então, usar Bitcoin, e eu falo usar Bitcoin porque todo mundo vai usar Bitcoin como narrativa e como reserva de valor, como meio de trocas. Então, os governos, os países políticos vão usar Bitcoin, e aí o que a gente vai fazer, né? É isso aí. Bitcoin tá aí, é open source, todo mundo tem acesso, não tem como evitar. Pois quanto antes as pessoas se educarem e adotarem melhor. Bitcoin como uma ferramenta para desalavancar países endividados foi algo que explodiu minha mente. Tipo, realmente, Bitcoin pode ajudar a não ter um colapso financeiro, porque, pensa só, no mundo em que são dois padrões totalmente diferentes, um cubo de gelo como Fiat, que se quebra, né? Como aconteceu aqui no Brasil durante a hiperinflação, causa empobrecimento geral das pessoas e cria muita pobreza. Imagina o sistema inteiro Fiat colapsando. É uma tragédia, é uma catástrofe. Muitas pessoas poderiam sofrer e poderia quebrar muitas empresas, poderia ser uma catástrofe maior ainda do que a crise lá do subprime, que quebrou muitos bancos e empresas na época. Mas esse Bitcoin, ele pode ser usado como uma ferramenta para lentamente ir desalavancando o sistema e mudando o padrão monetário de uma forma que não acontece esse crash. É muito mais saudável, é muito mais tranquila essa transição. Claro, quem não adotar Bitcoin vai ter sempre o argumento de mas Bitcoin valorizou muito e Bitcoin de qualquer forma está sendo usado por governos e blá, 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 blá. Tudo bem, mas isso ia acontecer de alguma forma, né? O próprio Ralph Finney previu esse cenário de países, bancos, governos usando o Bitcoin. Isso vai acontecer, mas como uma ferramenta de compensar esse sistema todo apoiado em dívidas, eu não imaginava que ia ser usado dessa forma. E eu acho que 2024 trouxe um grande entendimento e uma grande visão sobre como Bitcoin pode, na verdade, ser o antídoto
por efeito Cantillon, que acontece através de fiat, e para toda a desigualdade que causa, né? Porque quem está mais perto das impressoras se beneficia, e quem está mais longe é empobrecido e nem sabe como que esse processo acontece, fica na roda dos ratos. E Bitcoin pode, aos poucos, trazer um pouco mais, talvez, de confiança para o sistema financeiro como é hoje. Claro que, como depende de governos e políticos, nunca vai ter 100% de certeza, né, de previsibilidade sobre as políticas deles, das moedas deles, mas pelo menos o Bitcoin consegue dar um pouco de verificação pública sobre o quanto eles têm e o que eles estão fazendo com esse Bitcoin, e com a certeza de que eles não podem imprimir mais Bitcoin. E nisso, a gente está vendo o Suriname, como tu falou, uma candidata à presidência levantando a bandeira do Bitcoin aqui na América Latina, dizendo que vai colocar Bitcoin nos seus caixas, que vai facilitar acesso a Bitcoin, enfim, vai se voltar totalmente para estimular o ecossistema de Bitcoin. El Salvador, que já começou em 2021. Butão, que está minerando Bitcoin, tem mais Bitcoin do que Bitcoin per capita de qualquer país no mundo. A Argentina, que a gente foi lá e viu eles com mineradoras dentro do museu do Banco Central. Inclusive tem inclusive tem livros de Bitcoin lá dentro do museu do Banco Central. Japão, Polônia, até o Brasil, Rússia também tem uma proposta aí de inserir Bitcoin e criar uma reserva estratégica de Bitcoin. No Japão, um cara chamado Satoshi, inclusive, fez essa proposta, né? Olha a coincidência. Irônico. E na Venezuela, esse ano teve eleições e a líder da oposição, a Maria Corina, até propôs Bitcoin como reserva, mas não teve jeito. Maduro, enfim, resolveu não aceitar a eleição como verdadeira e tá até agora lá no poder. E Bitcoin não foi uma reserva estratégica para a Venezuela, mas a gente espera que as pessoas lá estejam adotando para se proteger da grande crise econômica que existe por lá há tempos. E dos seus políticos autoritários. Autoritários, essa é essa palavra que eu estava procurando. Obrigada, Carol. Por outro lado, a Alemanha vendeu, né? Esse foi o Rios um dos mais comentados do nosso Instagram, né? Gerou uma polêmica. Disseram que, olha, Carol, tu levou pedradas com esse conteúdo aí. A galera saiu da bolha e a galera ficou assim, sabe mais que a Alemanha, e papapá, pipopó, ficaram lá nos comentários. Mas, no fim, a Alemanha vendeu por um preço bem abaixo do que está hoje. Sim, perdeu a chance para a Alemanha. Perdeu a chance de antecipar a grande teoria dos jogos, né? Que os países eles vão precisar ter Bitcoin. E eles já tinham 50 mil Bitcoin. Venderam. Vão recomprar mais caro depois. Entende? Então, enfim, enquanto uns adotam, se posicionam, outros se afastam. E, na verdade, é aquela história, né? Todo mundo compra Bitcoin pelo preço que merece. Vão comprar mais caro depois. E ainda vão chorar as pitangas querendo pegar o Bitcoin da população. Que é isso que tende a acontecer, né? Se livraram dos Bitcoin que eles tinham, de alguma forma eles vão querer, via imposto, via confisco, depois querer tirar da população o Bitcoin que tem. Outro ponto que foi interessante foi ver Bolívia e Marrocos que tinham proibido o Bitcoin, desproibindo. Então, fica cada vez mais claro que não tem como proibir Bitcoin. Então, quem proibiu no passado agora está criando leis e tentando regulamentar, mas isso só mostra como foi falha a tentativa de proibição. Uhum. Assim como aqui no Brasil, né, a Receita Federal, a galera quer regular de todos os jeitos e estão dizendo que estão usando inteligência artificial para traquear as pessoas, então a pressão para cima da população tende a crescer. Medo. A gente gera nem medo. sabe, gera medo. A gente nem sabe o que de fato é real, se realmente estão utilizando inteligência artificial ou o quê, mas há um burburinho e vários seguidores já me mandaram mensagem. Eu tenho conhecido que trabalha na Receita Federal, tenho conhecido que trabalha em tal lugar e realmente eles estão dizendo que eles estão traqueando tudo, que eles estão sabendo tudo. Então, assim, é muito blá, 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 é muita fofoca aí de mercado, mas não se sabe de fato como que eles estão fazendo isso e tal. Eu acho que tem muita narrativa para colocar medo nas pessoas agora, o que eles querem cercar é real, né, Carol? Eles vão tentar formas de colocar mais regras, de colocar cada vez mais KYC, dificultar o acesso das pessoas a Bitcoin sem KYC, né? Dificultar, quem sabe, no futuro, a autocustódia. Então, são coisas que a gente tem que ficar atentos, e quem está chegando no Bitcoin, aprenda imediatamente como fazer a sua própria custódia, guardar os seus Bitcoins com você mesmo numa carteira, né, numa hardware wallet, de forma offline, de forma segura.
Não deixe na mão de terceiros, não deixe em plataformas, exchanges, plataformas, não deixe na mão de terceiros o seu Bitcoin. As suas moedas, elas só são suas quando elas estão na sua própria custódia, tá? Isso é muito importante. Quem já está aí há algum tempo no Bitcoin já sabe, a gente vem falando isso aqui, martelando o tempo inteiro da importância da autocustódia, porque governos vão querer cercar cada vez mais. E quando você faz a sua própria custódia, ninguém tira de você, ninguém tem acesso ao seu Bitcoin, só você mesmo. Então, a ideia, né, Carol, que a gente percebe é que não é um caminho de proibição aqui no Brasil, mas sim de criar mais regras e de taxação. Tributação, Sim. taxação. O próprio Putin falou que não tem como parar o Bitcoin, né? Imagina um ditador dizendo que não tem como parar. É porque é muito poderoso e não tem mesmo, né? Então, se nem o Putin tem como parar o Bitcoin, é um sinal de que eles vão desistir desse caminho da proibição. Eles vão tentar monitoramento, de alguma forma drenar para si parte do valor, porque é o que governos fazem, né? Criam imposto o tempo todo, cada vez mais, para tentar drenar e fechar as portas de saída para que as pessoas não consigam sair do sistema financeiro, ou quando elas têm ganho real, eles consigam ter algum benefício em cima desse valor que a população ganhou, enfim. E também outra coisa que aconteceu foi ver que me chamou atenção, agora voltando para 2024, foi ver o Powell tratando o Bitcoin como ouro, que é o diretor do Banco Central americano, né? Então, para mim, 2024 está marcado como o ano em que o Bitcoin ele começou a ser visto ou se consolidou como uma reserva de valor, como um ouro digital. Quando até o presidente do Banco Central americano compara Bitcoin com ouro, ele está justamente chancelando, dizendo sim, é uma reserva de valor. Só que ele falou que o Banco Central não poderia armazenar, mas isso, enfim, são regras que daqui a pouco se muda, né? Mas o reconhecimento e a chancela que Bitcoin teve nesse ano, então fechando esse assunto, foi o principal ponto e eu achei que ia demorar mais. Claro, não é unânime, porque nunca é assim 100% transversalmente todo mundo aceitando o Bitcoin como reserva de valor, mas as principais instituições passaram a reconhecer a partir desse ano e acho que a partir de agora as pessoas, né, vão começar a enxergar da mesma forma, porque é sempre assim, né? As pessoas, né, a população que não está conectada no Bitcoin, geralmente confia 100% no governo, nas instituições. Depois que eles falam alguma coisa, aí sim elas têm como, ok, então agora isso é real, isso é válido, sabe? Então, Sim. o ponto é, não que o governo americano ter Bitcoin e chancelar torne Bitcoin melhor do que porque não, isso já é anterior, mas isso chancela na mentalidade, isso é digerido melhor na cabeça das pessoas, as propriedades do Bitcoin. Então, isso é positivo no fim das contas. Vamos então para o nosso quarto tópico da retrospectiva de 2024. Os falsos satoshis, Carol, sempre num pré-bull. Tem aqueles que querem surfar a onda da fama e querendo entrar aí no hall da fama e se dizer Satoshi. Esse ano a gente teve e-mails inéditos, né, de Satoshi que foram revelados durante ali o fim do caso do Craig Wright. Esse caso, inclusive, teve uma resolução agora nos últimos dias, né, Carol? Sim, é que na verdade foi um processo chamado COPA, né? Que primeiro o Craig Wright, ele é um cara que se dizia Satoshi, e ele processou muitos desenvolvedores do Bitcoin por eles estarem mexendo em algo que seria o código privado dele. E ele se autoproclamava Satoshi. Então, por muitos anos, ele espizinhou vários desenvolvedores do Bitcoin, inclusive processou quem publicamente dizia que ele não era Satoshi, que ele estava mentindo. Então, quem passou a expor a mentira dele também foi, de alguma forma, perseguido pelo Craig Wright. E aí, esse ano, e eu ia dizer, como que Bitcoin iria se não proteger, mas iria contra-atacar esses argumentos se Bitcoin não é uma empresa, não tem CEO, não tem equipe? Como que Bitcoin faria isso? Pois é, né? Não tem como. Então, o que aconteceu é que uma união de várias empresas do setor se juntaram numa aliança chamada COPA para processar o Craig Wright, para ele parar de intimidar os desenvolvedores e as pessoas e quem, enfim, está produzindo coisas boas para o Bitcoin em prol da adoção e não... Porque ele queria centralizar o Bitcoin, né? Queria que via judicial decretassem, um juiz dissesse que ele é Satoshi Nakamoto e aí sim ele poderia processar geral. E pegar para ele ou proibir as pessoas de usarem Bitcoin ou de modificarem Bitcoin, o código. Uhum.
Essa era a intenção. Só que percebendo isso, algumas empresas se juntaram para processar ele. Então tá, se tu é o Satoshi, prova. Ele nunca conseguiu provar. Ficou comprovado que ele estava fraudando, inclusive, documentos para tentar convencer de que ele era Satoshi. E aí, no fim das contas, ele está sendo processado e agora teve uma nova resolução que ele vai ser preso. Se ele, não sei se vai ter fiança, né? Mas aconteceu uma virada. Ao invés de ser o atacante que processava todo mundo, agora ele é o processado. Agora ele virou réu. Não é só quem tá tentando intimidar. Agora ele tá tendo que provar as mentiras que ele falou ao longo de 15 anos, tá sendo desmascarado e finalmente vai ser punido por espalhar um monte de mentiras e ainda usar o judiciário inglês, principalmente, para tentar, de alguma forma, numa manobra jurídica, intimidar toda uma indústria. Então, que bom que isso está acontecendo, menos um fanfarrão aí na indústria. E que fique, esse caso, ele fica como um exemplo, um precedente para outros fanfarrões e pessoas aí de má fé que querem se aproveitar e se autoproclamar Satoshi para ganhar espaço na mídia, para ganhar fama, se alavancar de alguma maneira nessa história. Então, assim, que fique claro, quem for Satoshi vai ter que provar. E que prove, vá no via judicial que seja, e falar, vai ter que provar. Né? E duvido muito que Satoshi vai aparecer. Satoshi não vai aparecer. Sim, até a HBO tentou desencavar o Satoshi, dizendo que descobriu quem é. Disse que era o Peter Todd. E aí foi pior, porque aí, tipo assim, não fizeram o mínimo de pesquisa, sabe? Não é nem a questão da pesquisa, Carol. A galera faz qualquer coisa para promover os seus próprios produtos. Isso aí foi uma jogada clara de marketing. No fim, o Peter Todd, que é um desenvolvedor que ele é bem ativo no Twitter, né? Ele é um cara bem conhecido, assim, no meio. Ele é conhecido no meio, mas ele, claro, ele com essa história do documentário, o nome dele veio à tona, assim, de uma maneira que até então não tinha vindo, né? Então, muito mais pessoas acabaram conhecendo ele. Ele teve que, assim como o Dorian Nakamoto, né? Há anos atrás, o Peter Todd disse que foi ali, de uma certa maneira, assediado, perseguido pela imprensa, que queria saber realmente se ele era Satoshi ou não. Então, foi uma situação que ele mesmo disse que foi complicada naquelas semanas ali que o documentário lançou isso, soltou essa narrativa, né, de que ele seria o Satoshi Nakamoto, mas o próprio Peter Todd desmentiu, dizendo que ele não é Satoshi Nakamoto. Então, volto a dizer que eu acredito que tenha sido, de fato, uma narrativa ali de marketing do próprio documentário para que o documentário ganhasse mídia, que as pessoas falassem sobre isso, gerasse um buzz em volta desse documentário. Total. Falar que descobriu quem é Satoshi Mas começa a se tornar uma estratégia chula, né? Porque se volta contra o jornalista, contra quem tá afirmando e contra justamente a ética de quem tá fazendo isso. Então quebra a credibilidade e reputação. Sim, não tem provas, né? Então fica alegando palavras ao vento somente, assim. E muito chato também ficar cavocando uma história, sendo que Satoshi sumiu, desapareceu, ninguém sabe, já tem a CIA já foi atrás, né? Assim, instituições já foram atrás de Satoshi Nakamoto, ninguém conseguiu descobrir até hoje quem foi. É ingênuo achar que não descobriram porque não foram atrás, não pesquisaram o suficiente. Tá bom. Querido, você acha que não foram atrás de Satoshi? Você está sendo muito ingênuo. A gente está falando de uns nomes que hoje seriam uma das pessoas mais ricas do mundo e que provoca de frente o sistema financeiro tradicional. Então, assim, não vem dizer que assim, não pesquisaram o suficiente, não foram atrás, porque tem absoluta certeza de que cavocaram o máximo possível aí para tentar descobrir quem foi Satoshi. Satoshi fez tão bem feito, né, ali no início da rede, ele foi tão bem pensado que até hoje não conseguiram descobrir a sua verdadeira identidade. Não vai ser, né, um documentário que vai apontar um nome ao outro e para dizer, não, é esse aqui, é o Satoshi Nakamoto. Não. Então, até meio, de uma certa maneira, vou usar a palavra que é chato isso, né? Acho que como tu falou, né, Carol, alguém da imprensa vir e tentar ficar cavocando essa história, tanto Satoshi quis ficar anônimo e que assim fique daqui para frente. Então, acredito que Satoshi Nakamoto não vai aparecer, porque não seria inteligente para o próprio Satoshi, não apareceu até agora, não vai aparecer, não seria inteligente e seria um risco, inclusive, de vida para Satoshi Nakamoto, e se ele fez tudo isso para ficar anônimo, é porque ele quer que seja assim. Boa. Próximo tópico.
Próximo tópico, vamos ao 5º tópico, gente. Esse ano foi louco. Muita coisa ainda aqui nesse podcast hoje. Esquecemos, ó, ainda não passamos pelo principal acontecimento. Vai ser agora. Eu acho que vai ser agora. 5º tópico. Boa, quase no fim aqui do podcast, ó, nos 47 do segundo tempo. Ele deveria estar em segundo ali, no segundo tópico, né? Mas é para manter a galera atenta. O Halving. Tá no meio. O Halving, tem gente que chama de Halving, tem gente que critica, né? Não é Halving, eu chamo de Halving. Um monte de gente chama de Halving. O Halving do Bitcoin, que acontece a cada 4 anos em média, né? Ali o Bitcoin, então, foi cortada a recompensa pela metade e a cada bloco, então, os mineradores passaram a receber 3,125 BTC por bloco minerado e o halving aconteceu no bloco 840 mil. Como que foi a tua vivência desse halving, Carol? A gente comemorou aqui, inclusive, com óculos. Teve um dress code, inclusive, né? Esse ano foi a caráter. Foi tipo bug do millennium, né? Anos 2000 de óculos, assim. Enfim, achei interessantíssimo porque no que deu o halving, a rede já ficou entupida de transações. As taxas foram absurdamente para as alturas. As recompensas para os mineradores chegaram a 40 Bitcoin por bloco, né? Foi o bloco com maior recompensa na história até agora. Isso porque começou um movimento de criar protocolos no Bitcoin, mas protocolos de shitcoin, né? Então, quando o halving aconteceu, foi ativado o protocolo Runes, que é para criar, enfim, tokens no Bitcoin. E assim como o Ordinals, quando foi lançado em 2022, 2023, também as taxas foram para as alturas. E com o tempo, e aí a galera dizia que as taxas nunca mais vão cair. Pronto, no que passou o hype ali, toda a especulação inicial de Runes, as taxas voltaram aos 50 centos de dólar, 20 centavos de dólar, e voltaram ao normal. Mas foi um frenesi louco com o lançamento desse protocolo. Mas o halving já estava previsto, né? Como as principais propriedades da rede Bitcoin. Então já esperava esse corte na emissão, se comemora toda essa previsibilidade que Bitcoin tem, e o que se debate é justamente os pormenores. Qual a taxa? Quantas transações? As especificidades do momento. E o que a galera usa também para se alavancar em cima do Bitcoin. Ou seja, aconteceu o halving, o protocolo Runes usou esse evento previsível da rede Bitcoin para lançar o seu protocolo. Então, olha como múltiplas pessoas, protocolos, empresas usam o Bitcoin para puxar a sardinha para o seu assado. E depois, agora Runes já caiu, não vejo mais ninguém falar de Runes, né? Quem fala de Runes a gente não vê mais, justamente. Como foi um hype ali do momento. Bom, e aí depois do halving, Bitcoin teve aquela quedinha normal, assim, da galera do Sell the News, mas aí Bitcoin começou a valorização esse ano, bateu 7 meses consecutivos de alta no positivo pela primeira vez na história, bateu máximas hash rate, bateu 100k que se esperava há muito tempo, ultrapassou a capitalização de mercado da prata, ficou mais valioso que 1 quilo de ouro, começou a visão dele como ouro digital, e inclusive um satoshi se equiparou a um peso argentino, demonstrando como pouco a pouco moeda fiat, a paridade equivalência um satoshi para um peso, R$1, $1, coloca aí qualquer moeda fiat que você conheça ou use ou tenha em mente, com o tempo todas elas vão derreter de valor até se equiparar uma unidade a um satoshi da rede Bitcoin. Então foram muitas métricas, recordes também esse ano, não foi só de ETF, adoção e governos e blá blá blá, mas em propriedades como hash rate e em valor de mercado. E vale comentar, Carol, todos esses recordes aí que foram batidos, quem teve paciência conseguiu se beneficiar, né, dessa trajetória do Bitcoin, porque logo depois do halving, o que acontece viu só, passou o halving, o Bitcoin não subiu, ainda teve aquele momento ali de alguns meses de Bitcoin andando de lado, aí a galera que chega nesse momento de halving, porque gera muita expectativa, né? Desde o ano passado a gente vem falando, e muita gente de mercado vem falando, o ano que vem é ano de halving, né? O ano que Bitcoin fica mais escasso, então a tendência é subir. Aí chega a galera assim, mas passou o halving, quer que o Bitcoin suba imediatamente, afinal de contas houve um choque de oferta, daí a galera fica, não subiu, tá vendo como isso aqui não presta? Tá vendo como não funciona? Tá vendo como isso aqui é isso, aquilo, lá. O halving já está precificado, é o que mais se ouve, já foi.
essa sim, ó, cara, pelo amor de Deus, quantos ciclos tu tá aí? Tu não viu o que aconteceu no ciclo passado, não estudou o que aconteceu nos ciclos anteriores? Como é que tu me fala um troço desse? E aí as pessoas ficam muito numa ansiedade, né? É aquela coisa do ver a valorização no curto prazo, né? As pessoas estão muito ansiosas. Gente, você que está acompanhando esse podcast, baixa a ansiedade, pensa no longo prazo. As pessoas chegam no Bitcoin e querem assim, pá, agora eu botei aqui um dinheiro, tem que subir de imediato, as coisas não funcionam assim. E aí o Bitcoin, depois do halving, ficou ali alguns meses andando de lado, com preço mais, né, um pouco mais estável, né? E aí muita gente ficou decepcionada com isso. Então, olha o que aconteceu. Chega no final do ano, a gente, aqui nessa retrospectiva, a gente está vendo os resultados do ano, como foram positivos para Bitcoin. Quem tem calma, quem tem paciência, quem tem visão de longo prazo, acaba se beneficiando dessa multiplicação que o Bitcoin faz, né? Então, tem que entender como os ciclos funcionam, tem que observar a halving, tem que ter a paciência. E aí, fantástico, foi um ano fantástico em termos de preço para o Bitcoin. Muita gente estava esperando esse 100k desde o ciclo anterior, tanto que tinha um meme, né, da galera colocar os raios laser nos olhos até o Bitcoin atingir $100 mil. E agora tu vai ficar com os raios lasers até a Fiat morrer. É isso, Carol. O novo meme é essa, nova meta. Agora virou laser eyes until Fiat dies, né? Então acho que para que tirar os laser eyes? Porque é só um reflexo do foco de raio laser que os bitcoiners têm, porque para sobreviver a um dos piores bears em sentimento de mercado, que foi 2022, com o Bitcoin indo a $15 mil, né? E voltando, enfim, 2 anos depois aos $100 mil, ultrapassando $100 mil, tem que ter muito foco, muita visão de longo prazo, como tu falou, Cacá. E é por isso que é importante a galera que tá chegando agora estudar os ciclos do passado, estudar o Bitcoin, porque por mais que ele tenha o efeito de multiplicação agora, como a Cacá falou, o que importa é que, conforme o tempo passa, a mesma quantidade de Fiat, ela consegue comprar cada vez menos Bitcoin. E conseguir comprar agora, por exemplo, a gente tá no quarto halving, vai ter, o total tá programado para o Bitcoin ter 32 halvings. Então, em perspectiva em relação à evolução da rede, o que está projetado, ainda é o início dela. Então, ainda é possível acumular bastante Bitcoin. Claro, tende a ficar cada vez mais difícil, mas a gente só consegue ter controle e agir no presente, né? Então, não adianta se lamentar sobre o passado, não adianta tentar prever o futuro. O que pode ser feito hoje é acumular hoje, no preço de hoje, e segurar bem, porque a parte mais difícil não é comprar, a parte mais difícil não é tentar prever o futuro, a parte mais difícil é segurar. Com um monte de notícia de parente, de Faria Limer, entendida com a volatilidade, economista, vira tacar pedra no Bitcoin, como a gente falou ali do Sailor, né? Todo mundo tem uma opinião sobre Bitcoin, mas ninguém faz o feijão com arroz, o básico bem feito, que é comprar e guardar com foco no longo prazo e aguentar a volatilidade. Tem gente que compra, mas também não se organiza e tem que vender antes porque faltou dinheiro para emergências, né? Então é se organizar mesmo. Tem gente que faz, Carol. Eu digo, não é todo mundo que faz, né? Tu diz, ninguém faz. Não, não é todo mundo que faz. Tem gente que faz. Inclusive, a gente tem recebido, aliás, devo fazer um adendo aqui, recebido diversas mensagens de alunos do Bitcoin Starter que estão com a gente há mais de 2 anos, que pegaram todo esse bear, que acumularam, e a galera tá feliz pra caramba com os resultados. E eu fico muito feliz por esses alunos que prosperaram, que estão prosperando, né? Isso se reflete em qualidade de vida, isso reflete em conquista de sonhos, isso se reflete em melhora de bem-estar, porque quanto mais você tem patrimônio, você tem condições de conquistar as coisas que sonha, você tem tranquilidade para viver uma vida boa, né? E dar suporte para sua família, para as pessoas que estão ao redor, né? Então, eu fico muito feliz com isso, com essas mensagens que a gente vem recebendo. E é isso aí, se você quer também vir com a gente, entrar nesse barco do Bitcoin e planejar a sua vida, ter um futuro mais próspero, o Bitcoin Starter está aí para te ensinar toda a nossa estratégia de aportes, te ensinar como funciona o Bitcoin, fundamentos, como fazer autocustódia. Te convido aí a participar da nossa turma, tem grupo fechado dos alunos para trocar ideia também, então a galera já está lá, como eu disse, há mais de 2 anos ali, fazendo essa estratégia, então você pode trocar ideia com a galera que já está há mais tempo, e isso também ajuda muito, né, Carol? Não tem aquela história assim, quando você está no meio de um grupo de pessoas que já chegaram onde você quer chegar, a tendência é que você acelere os seus processos, né, por conta do compartilhamento de experiências que acontecem em grupos como esse. Próximo tópico, vamos passar então, Carol, para o próximo? Sim, só um adendo de um assunto anterior, é a Marathon, tá? A mineradora que tá acumulando Bitcoin e se alavancando para comprar Bitcoin. Não é a Riot. Não é a Riot, é a Marathon. Então, só um adendo para a gente depois
sinalizar lá no tópico anterior. Tô voltando aqui no passado. Mas bora pro próximo, Cacá. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Tópico 7, adoção. A gente já falou aqui a adoção do Bitcoin, né? A gente já falou de ETFs, governos e mercado. Então, com relação à adoção, eu acho que já está bem contemplado aqui na nossa retrospectiva. Porém, agora sobre uma perspectiva diferente, né, Carol? Adoção versus altcoins na lama. Shitcoins, né? Altcoins, na verdade, são shitcoins. E esse ano também tivemos bastante notícias, acontecimentos com relação a isso, assim. Por exemplo, o Nubank criou a Nucoin e acabou suspendendo a Nucoin durante o ano. Fez um comunicado ali que eles iam mudar as regras da Nucoin, que não ia ser mais como eles achavam que ia ser, que eles iam transformar aquilo ali, acho que, se não me engano, em pontos, um troço assim. Já não me lembro os detalhes, mas isso já foi uma sinalização de muitas empresas e bancos, empresas que criaram os seus próprios tokens, suas próprias altcoins, o próprio Mercado Pago criou, né, também. Foi uma sinalização interessante, assim, de que muitas das empresas acabaram criando no hype para também tentar alavancar ali, se alavancar financeiramente num hype de altcoins e viram depois que isso aí, na verdade, não é o caminho, né? Esse tópico ele mostra a diferença desse ciclo para o ciclo anterior. Então, no final do ciclo anterior, tinha muitas empresas como a própria Nubank, como a Disney, Meta, enfim, diversas, apostando em metaverso, apostando em altcoin, nos seus próprios tokens, em milhares de outras redes. E daí, depois da falência da FTX e todo um processo de educação das pessoas sobre, ok, qual a diferença de Bitcoin e criptos? Nesse ciclo ficou muito claro que criptomoedas são startups, ou são golpes, ou são pirâmides, e se são empresas, elas precisam falar claramente que elas são ativos de empresas. Bitcoin é open source, é uma commodity digital, não tem CEO, não tem fundador, não tem data center que registra todos os dados de forma condensada, não tem equipe de marketing, é aberto, transparente, não faz hard fork, a gente sabe totalmente como é que Bitcoin vai ser para os próximos, a política monetária do Bitcoin. Bitcoin tem feito soft forks, que são retrocompatíveis, ou seja, não força ninguém a atualizar para uma versão que o dono, fundador ou a equipe de devs resolveu atualizar, não força atualizações. E isso ficou muito claro, então, nesse ciclo, essa grande diferença. E o que a gente está vendo é muitas das narrativas do ciclo anterior, como o flipping de Ethereum, caindo ladeira abaixo. O Ethereum não teve uma nova ATH em relação ao Bitcoin, a maioria das altcoins não teve nova ATH em relação ao Bitcoin. O curioso é que esse está sendo a bull run das meme coins, ou seja, a coisa mais degenerada, especulativa, praticamente uma bet dentro desse mercado, é o que a galera mais teve narrativa e hype nesse ciclo. Só que isso só mostra como, tipo assim, nada daqueles projetos inovadores, revolucionários, que o mercado ia, através da tokenização e do metaverso, crescer muito, e ser a nova Web3, tudo isso caiu por ladeira abaixo. E o foco desse ciclo está sendo o Bitcoin. Empresas de Bitcoin, MicroStrategy, a importância de ter Bitcoin nos seus caixas e saber diferenciar o que é um ativo de uma empresa que está usando a narrativa da inovação para se
tentar, no mesmo mecanismo em que algumas empresas e pessoas se valem do Bitcoin para chancelar os seus produtos, no ciclo passado se valiam de blockchain, metaverso e termos que as pessoas ainda pouco entendiam para validar os seus produtos. E durante todo o bear, com a falência da FTX, ficou muito claro que esses projetos não são descentralizados, que eles estão usando de uma narrativa para atrair capital de forma muito mais fácil do que fazendo uma rodada de investimentos, uma seed, enfim, alocação via VC e tudo mais. Inclusive, muitos VCs fazem pump and dump institucional para tentar se beneficiar das pessoas que não estão conscientes que é um pump and dump, né? Então, enfim, esse ciclo foi justamente essa virada de chave em que o mercado, inclusive a gente mostrou em alguns podcasts, não aportou tanto, não teve direcionamento de liquidez tanto para shitcoins e está sendo muito mais para Bitcoin. Mas aqui no Brasil ainda tem muita gente do sistema financeiro tradicional aí falando. É que aqui no Brasil a gente está 2 anos atrasado, né? A gente tem observado isso desde 2019. Carol trouxe, assim, a frase na cara! Sim, a gente a galera aqui no Brasil importa a narrativa antiga e acha que tá arrasando. E, na verdade, tá só, trazendo uma visão retrógrada, relapsa e atrasada do mercado de como que ele tá avançando. Eu vejo muita gente ainda falar de Ethereum, de Web3 ainda, sabe? Solana. Só porque subiu, a galera tá achando que tá arrasando. Só que é outro pump and dump. O troço travou 12 vezes. Aí dão entrevista em jornal, em matéria, saem coisas assim. Eu digo, gente, acorda, pessoal. Você tá parado em 2019, 2021, parou. Todo o bear, a pessoa ficou fora, né? Ela não acompanhou o mercado. Porque o Bitcoin estava em baixa, daí não é interessante falar sobre Bitcoin, parou com seu pensamento lá em 2021 e agora, pré-bull, está voltando com o discurso de 2021, que a pessoa ficou parada, né? Não acompanhou o mercado. Cara, as coisas já andaram muito, a gente está falando de uma indústria assim que tem muita gente construindo, tem muita coisa acontecendo. E se você fica alguns meses sem olhar, você já está muito atrasado. Então, assim, cuidado, galera. Tem muita gente com discurso de 2021. Muita coisa já mudou de lá para cá. E é tudo que a Carol falou. E também tem a galera que tinha o discurso de Web3 e agora se voltou para Bitcoin como dinheiro, que atacava o Bitcoin como dinheiro. Dizia que Bitcoin não era dinheiro. Bitcoin era ativo. E agora dizendo que Bitcoin é dinheiro. Então, olha como, por bem ou por mal, o mercado avança, mas, se provando qual era a visão mais apurada, né? Qual era o fundamento por trás de tudo. Enfim, só mais um ponto, assim, porque quando se fala em altcoin, vem muito aquela história de, o que eu tô vendo nesse ciclo é um movimento assim, ok, altcoin não é descentralizada, mas eu vou então usar as altcoins para ter mais Bitcoin. Só que o que acontece é que a pessoa vai fazer trade, vai acabar com ainda menos Bitcoin do que se ela tivesse simplesmente focado em estratégia de produzir mais, trabalhar melhor, gerar mais valor para o mundo, acumular mais Bitcoin, converter mais em Bitcoin e acumular mais pro longo prazo. Mas não, a galera quer a fórmula mágica e acha que altcoin vai ser o mecanismo para ter mais Bitcoin. E aí quando percebe que isso talvez funcione 1 ou 2 vezes pontuais, mas quando vem o bear, a pessoa vai perder tudo e vai acabar com menos Bitcoin do que simplesmente tivesse comprado de forma direta e botado na cold wallet. Feito básico, bem feito. É aquela história, né, Carol? O bull, ele traz tudo que é tipo de coisa, né? O bear, ele é muito bom, né? A gente vem comentando isso nas internas aqui, assim, como o bear, ele... Claro, tem aquela expectativa de quando o bull chegar, né? O Bitcoin fica andando de lado, o mercado fica bem desaquecido em termos de... Bitcoin não tá na boca do povo, né? Então, assim, só fica realmente quem resistiu ali, quem tá convicto. Mas o bear, ele é muito bom para construir, ele é muito bom para produzir conteúdo, ele é muito bom de vivenciar, para quem já entendeu o Bitcoin, né? Porque tu faz as coisas com uma certa tranquilidade, assim, é bom. Quando vem o bull, vem tudo que é tipo de ruído, vem os haters, vem os céticos, novos foods surgem, que é o que a gente vai falar agora. Oportunistas é o que mais tem, cara. A galera que só fala de Bitcoin no bull. No bear não fala. Aí quando vem o bull, eu sempre falei. No bear vendeu. Eu cheguei antes. Eu tô desde 2001 15 anos. Eu tô desde quando o Bitcoin foi criado. Eu tô aqui desde 2009. Eu cheguei antes de todo mundo. Aí a pessoa acha que não sei o que acontece, né? Fica com algum tipo de síndrome ali que precisa reforçar que chegou antes. Então, assim, aí vem egos,
Aí, cara, o bull, ele é bom pelo lado do preço, aí mais pessoas vêm, se interessam por Bitcoin, e quem já está no Bitcoin fica muito feliz. Então, assim, é a tendência se concretizando, porém, é um saco, por outro lado. Vou dizer É para um vocês saco. Eu que é um prefiro o Bear. saco. Eu acho que eu também prefiro o Bear, Carol. Porque, pensa só, no Bear tu consegue acumular em paz. Tem food, mas não existe aquela reverberação do food tão intensa. Não tem tanto oportunista, não tem tanto ruído, não tem tanto ataque. Tem até ataque, mas é mais tranquilo de contra-argumentar. Tu compra Bitcoin barato, mais barato do que na média do tempo. E não tem esse turbilhão de notícias de pessoas se valendo do Bitcoin, que é o que a gente falou antes, né? Então, os oportunistas, eles se multiplicam, e aí todo mundo quer lançar uma notícia em relação ao Bitcoin. E aí surge essa criatividade inexplorada, infinita e absurda de inventar uns besterol sobre o Bitcoin e recauchutar foods antigos, né? E aí eu acho que um dos grandes foods que surgiu agora, recentemente... No nosso tópico 8, né? Vamos seguir uma lógica aqui. Boa, já tô antecipando. Temos 10 tópicos, já estamos já no final aqui, galera. Tópico 8, qual é o food da vez? Vai lá. Tu pegou o bastão. Computador quântico, food requentado, né? O computador quântico vai acabar com a rede Bitcoin, até porque teve um anúncio. De quem que foi o anúncio que estava construindo o computador quântico? O Google. É o Google? Willow. Uhum. O Google, então, anunciou que tá com o computador quântico. Na verdade, aí uma galera falou assim, eles já anunciaram isso há um tempão, tem outras empresas que também já anunciaram computador quântico. Eu acho que essa é uma corrida entre empresas e também países. Quem que vai desenvolver essa tecnologia primeiro, né, Carol? Total. E existe um medo do computador quântico, só que assim, é um medo... Não é um assunto que pode ser descredibilizado, tipo, o computador quântico nunca vai surgir. Não, eles estão pesquisando isso. Só que é absurdamente caro e a gente ainda está muito distante de produzir um computador quântico que tenha a capacidade de atacar a rede Bitcoin, o poder de processamento para atacar a rede Bitcoin. E se atacar a rede Bitcoin, a gente vai saber com antecedência. A gente gravou todo um podcast explicando isso, né? Não vou me repetir aqui. Mas, assim, é muito mais fácil os desenvolvedores criarem proporem um soft fork com uma criptografia pós-quântica que quem tiver medo pode atualizar, do que simplesmente levantarem um computador quântico que vai ter maior poder computacional do que a rede Bitcoin tem hoje. Então, em resumo, é algo que se precisa estar atento, mas não é do dia para noite, assim, que do nada vão atacar a rede Bitcoin e vai a zero e cataclisma, como muita gente faz parecer. E eu acho que é esse o ponto, assim. Sem pânico. Não priemos cânico, como diria o Chapolin. Não priemos cânico, eu acho que é essa a frase. É isso, boa. Desenterrou o Chapolin Colorado. Tópico 10. Então, não, desculpa, tópico 9. Bom, acho que agora a gente pode falar da gente, né? Antes de entrar para o tópico 10, que é um dos tópicos bem interessantes aqui, que é o que esperar de 2025, né? Nossas expectativas aqui para o ano que vem. Então, já sabe, dando spoiler aqui do que é o próximo tópico que a gente vai falar. Tópico 9, área Bitcoin, né? O que aconteceu por aqui, de que maneira que a gente avançou e passou esse conhecimento adiante para você que está nos acompanhando, né? Da onde que a gente tira tanta informação, de onde é que, em que meios que a gente está, né? Carol, esse ano foi um dos anos mais loucos da minha vida e nos anos mais loucos profissionalmente, porque eu nunca participei de tantas conferências e também nunca tinha viajado para tantos países, assim. Então, foi um ano de muito crescimento, assim, profissional e para a área Bitcoin. E a área Bitcoin cresceu muito também nas redes esse ano. Foi, enfim, bem legal. O que tu achou para ti? Como que foi esse ano, agora falando profissionalmente, né? Nossa, acho que foi o melhor ano, com certeza. Foi um ano que a gente consolidou muito do que a gente tem implantado, todo o Proof of Work aí de 6 anos, educando, produzindo conteúdo, tentando levar Bitcoin ao máximo de pessoas possível, né? Então foi muito legal ter, enfim, indo para Bitcoin Atlantis em Portugal, Oslo Freedom Forum Noruega, LabitConf na Argentina, SetsConf aqui no Brasil, Bitcoin Summit em Nashville, a gente tá, enfim, em contato com a galera que está produzindo
e tá dentro do Bitcoin globalmente. A gente conheceu o Jack Dorsey, o Saylor, Lyn Alden, Preston Pysh, pessoas que a gente interage ali no Twitter ou consome conteúdo, consome as informações, mas pessoalmente é muito diferente, dá para sentir a vibe, a energia de cada pessoa. Então acho que é um baita privilégio poder estar em contato com essas pessoas hoje, mas acredito que é uma coisa que tu fala muito, né, Cacá? Porque o mercado e a indústria do Bitcoin ainda é muito pequena. Eu imagino, comparado a outras, né? Se tu fala em imóveis, economia global, é muito maior ainda. Então, é um momento em que a gente pode ter contato próximo e trocar ideia com pessoas que estão construindo e se dedicando ao Bitcoin globalmente e de fora do Bitcoin que estão entrando no Bitcoin, como é o caso do Jack Dorsey, né? Que, enfim, criou o Twitter e está totalmente conectado ao Bitcoin Nostr agora. Então, acho que foi um ano de muito crescimento e de muita mão na massa, né? Acho que a gente nunca trabalhou tanto quanto 2024. Eu sempre digo assim, putz, eu tô assim no meu limite, né, de trabalho já, mas não, é aquela coisa, né, tu sempre consegue dar uma esgaçada a mais na corda, e esse ano a gente esgaçou bastante a corda. Mas feliz, né, porque a gente faz o que a gente ama, o que a gente se propôs a fazer, que é ajudar mais pessoas a enxergar o que a gente também enxergou lá em 2019, que é esse interesse por Bitcoin, como Bitcoin é uma ferramenta de liberdade e soberania para todas as pessoas que querem acessar ele está disponível para qualquer um, né, que queira acessar o Bitcoin. Então, como... Acho que quem trabalha para a educação do Bitcoin faz isso porque ama muito, né, Carol, que enxergou isso e quer passar isso adiante, assim, como uma oportunidade de outras pessoas também crescerem, se desenvolverem e prosperarem. Eu gosto muito de usar a palavra prosperidade, sabe? Porque muitas pessoas acabam associando o Bitcoin a ficar rico. E tu até pode ir por esse caminho, mas ele é um caminho muito vazio, porque a riqueza por si só é uma coisa vazia. O dinheiro, ele é uma ferramenta. É que tu pode ser rico não só de dinheiro, né? Exato. E tu ser rico em cubo de gelo, daqui a pouco tu não é mais. Perfeito. Então, eu gosto da palavra prosperidade, porque a riqueza, para mim, ela está dentro dessa palavra, e essa palavra traz muito mais do que riqueza, né? Ela traz um bem-estar, ela traz continuidade, assim. Crescimento. Crescimento. Eu até vou pegar a prosperidade. O que é o significado, né? É um estado de bem-sucesso, felicidade e afortunamento. É um estado que muitas pessoas desejam alcançar, pois proporciona uma sensação de estabilidade emocional e contentamento. Então, tá vendo? A riqueza, ela faz parte da prosperidade, só que vai muito além. Vai muito além. E Bitcoin proporciona isso. Não é só o dinheiro pelo dinheiro, entendeu? E então, acho... legal pontuar esse caminho, assim, que eu enxergo, e eu entendo que tu também enxerga, né, Carol, que é o que a gente procura trazer na área Bitcoin. E tu falou sobre paixão, né, sobre do porquê que a gente tá fazendo isso, né? Aí me veio um pensamento que é tipo, se não forem os Bitcoiners educando, quem vai educar? As pessoas não têm acesso à transformação que o Bitcoin proporciona na escola, na faculdade, muito menos, porque eles ensinam a filosofia oposta, né? Que são as teorias keynesianas. Bitcoin vai pelo lado oposto, funciona oposto às teorias keynesianas. Então, se não for quem já enxergou, se não for quem já enxergou Bitcoin como uma ferramenta de soberania, de transformação, de crescimento e prosperidade, quem vai educar? Não é o sistema Fiat que vai educar, não são os bancos que vão educar, é a gente, é quem já entendeu. Quem tem vontade e já entendeu e quer ajudar e quer, de alguma forma, também auxiliar na adoção. Porque eu acho que é isso que todo mundo quer ver, né? Ninguém quer ver as pessoas sucumbirem ao sistema Fiat. A gente quer, enfim, nós somos seres humanos, queremos prosperidade para nossa família, para quem a gente conhece, para os nossos amigos. E é clássica, quando a gente descobre Bitcoin, para quem que a gente fala? Para quem a gente quer bem. E quanto mais pessoas enxergarem tudo isso que a Cacá falou, mais adoção a gente vai ter, mais as pessoas vão se proteger do sistema Fiat. Então, acho que esse é o porquê de tudo isso que a gente está fazendo e também que nos move a continuar trabalhando cada vez mais em 2024 e possivelmente, espero muito, 2025, 2026, 2027, 2030 e aí adiante, né, Cacá? Então, voltando aí para nossa retrospectiva, esse foi o ano que a gente mais cresceu, mas que também mais trabalhou. Exato, teve o lançamento de um projeto chamado Bitups, que a gente estava falando, tu falou agora, Carol, sobre educadores de Bitcoin, né? A gente não consegue se multiplicar, mas através dos Bitups é uma maneira de mais a gente conseguir formar novos educadores que vão reverberar a educação sobre Bitcoin nas suas comunidades, nas suas cidades. Então, o Bitups, ele é um projeto de educação open source
que se você tem vontade de ser um líder na sua cidade, de fazer encontros mensais, presenciais, para explicar sobre o que é Bitcoin para as pessoas que estão interessadas, né? Então, tem anfitrião em Porto Alegre, tem anfitrião em Chapecó, em São Paulo, em Belém, já tem anfitrião fora do país também, que já vai ter encontro aí no início de 2025. Então, está sendo muito legal ver que tem mais pessoas querendo educar sobre Bitcoin e também querendo ajuda da área Bitcoin para isso, né? Para que esses eventos sejam divulgados e essas pessoas se encontrem presencialmente. Está sendo muito legal o resultado desses encontros, né? Dessa criação dessas comunidades. Então, se você tem interesse em ser um anfitrião, vou deixar o link aqui embaixo desse podcast, você pode se inscrever. Carol, mas olha só que interessante, vou abrir aqui uma informação interna. Mais de 100 pessoas se inscreveram para ser anfitriões dos Bitups. Só que dessas mais de 100 pessoas, só 10 foram selecionados até agora, porque é preciso passar por uma seleção. Porque os Bitups, eles são Bitcoin only, eles são focados em Bitcoin. Então, se você quer ser um anfitrião, você tem que estar alinhado com essa filosofia Bitcoin only, né? Não pode, enfim, falar de outras coisas, shitcoin, né, e tudo mais. E... Chilar memecoin não pode? Tá doida, Carol? Deus livre! Então tem que ter mas tem gente que se inscreveu, que a gente vê chilando memecoin aí. Aí vai se inscrever pra ser anfitrião de um Bitup Bitcoin Only. Acho que a gente não tá vendo, né? Na cara de pau. E ainda se colocou ali como Bitcoin Only, tu acredita? Não. Umas criaturas que tem curso de Web3, Carol. Aí vai lá se inscrever para ser anfitrião de Bitup dizendo que é Bitcoin Only. Pô, a pessoa não sabe nem o que é Bitcoin Only, o que tá fazendo então, né? Ou na cara de pau mesmo, né? Mas enfim, cara, bastidores de mercado. Vocês não têm noção, acontece de tudo. Acontece de tudo. Que tem de gente sem Só vergonha. vem 1% aqui pra... Mas é isso. Os anfitriões que estão hoje no grupo de anfitriões, da qual eu estou liderando, né, esse grupo e mentorando, ajudando essas pessoas a serem educadores de Bitcoin, são pessoas que foram selecionadas dessas várias inscrições. Então é um grupo bem seleto, assim, e a gente está formando um grupo bem legal. A galera se ajuda, sabe? Então, a galera tá fazendo os encontros nas cidades, preparando aí Bitup sobre Lightning, sobre o que é Bitcoin, né? Ajudando outras pessoas a tirar suas dúvidas e entender sobre o Bitcoin. Eu acho que esse é um papel bem importante também, que a gente chegou no momento de área de Bitcoin depois de 6 anos, né, Carol? Como que a gente pode multiplicar educadores? Como que a gente pode fazer a mensagem chegar cada vez mais longe? A gente já chega a diversos países com o nosso conteúdo, né, tanto em português e inglês. A área Bitcoin tem milhões de visualizações mensalmente no YouTube e no Instagram. Mas como que a gente pode ajudar a formar mais educadores? E através dos Bitups, a gente enxergou como um meio, né, para a gente conseguir fazer isso. E 2020, vamos falar de 2025, então. Pronto, falamos de passado. Falamos agora de passado. Vamos ver presente. O que 2025 nos reserva. Nosso tópico 10, então. O que esperar de 2025? Pô. Começa aí, Carol, que eu já me palestrei hoje, aqui nesse podcast hoje. Quais são as tuas expectativas para o Bitcoin em 2025? Bom, eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer após essa reserva estratégica americana de Bitcoin. Eu acho que isso pode começar uma FOMO governamental, macroeconômica e geopolítica por Bitcoin, porque o que a gente está observando, né? Vários rumores de países acumulando na surdina sem falar nada. Então, tem endereços que compram milhões todos os dias de Bitcoin. E isso dá para ver via análise on-chain, nos dados de blockchain e tudo mais, dá para ver. Mas ninguém sabe quem são essas entidades ou essas pessoas, ou quem que tá comprando. A gente só sabe quando a pessoa publicamente vai lá e anuncia que comprou, ou o governo faz isso, ou as empresas fazem isso, porque elas têm, né, obrigações legais de fazerem isso. Mas os países, só El Salvador, Butão, que a gente já falou aqui, anunciou que tem Bitcoin, mas eu acho que a partir de 2025 pode começar um processo muito doido, que é esse de Bitcoin apoiando políticas de reservas cambiais, talvez políticas monetárias. Já imaginou uma moeda fiat lastreada no Bitcoin? Acho difícil, mas pode surgir esse ornitorrinco financeiro, né? A gente vai ver esse ponto de Bitcoin sendo usado com o argumento da desalavancagem.
Algo que a gente já comentou que entidades que oferecem crédito para empréstimos no setor imobiliário já está fazendo, como algo para dar mais garantias para o seu produto, e aí, quando se fala de governos, o produto é a economia do país. Então, essa é a minha grande expectativa, ver o que vai acontecer pós o anúncio da reserva estratégica e se algum país vai começar a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin. Para mim, esse é um grande sinalizador de adoção e de que governos estão fazendo a estratégia Sailor, que é usar os seus recursos de alavancagem para comprar Bitcoin. E o que países poderiam fazer? Imprimir dinheiro e emitir títulos para comprar Bitcoin. El Salvador já fez isso, mas eles não podem imprimir dólar. Eles dependem lá dos Estados Unidos e dos empréstimos com a FMI, né? Que isso a gente, enfim, vai debater em outro podcast. Mas nenhum país começou a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, que se saiba. Se isso se tornar uma estratégia pública, caraca, eu nem sei o que pode acontecer na macroeconomia, e isso vira um acontecimento que eu imaginava, sei lá, só para 2030, sabe? Mas vamos ver, como as coisas são muito aceleradas e o bull acelera tudo, acho que é isso que eu vou ficar de olho ano que vem. E tu? Pô, eu também vou ficar de olho no que vai acontecer com as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Eu imagino que quem está acompanhando Bitcoin deve estar de olho nisso também, assim como a gente. Claro, tem muita gente colocando expectativa e dizendo que Bitcoin está subindo por conta disso. É um fator que influencia, mas não na sua totalidade. A gente não pode esquecer que o Bitcoin tem ciclos e o halving, ele é um fator muito importante na subida de preço do Bitcoin. Então, não é uma notícia essa isoladamente que está fazendo tudo isso acontecer. É um conjunto de fatores. Mas, inegável que o ano que vem, se de fato o Bitcoin for colocado como reserva estratégica dos Estados Unidos, é um gatilho para outros países. E empresas, né? O que está acontecendo com a MicroStrategy agora também pode ser acelerado para outras empresas no ano que vem, que é também o que a gente já falou aqui, né, Carol? Acho que esses pontos, vários dos pontos que a gente comentou, eles estão em curso. E o ano que vem, isso pode ser acelerado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza, uma certeza, porque a galera vai querer dizer, qual é a previsão de preço de vocês, né? Onde é que vocês acham que o Bitcoin vai chegar, né? Sempre tem, todo bull tem esse o bolão, né? De preço do Bitcoin, né? Que, na verdade, no fim das contas, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com certeza, né? Eu sempre falo que, para quem pergunta previsão de preços, se você amplia o gráfico, a tendência do Bitcoin, o gráfico de preço do Bitcoin desde o início, você vai ver qual é a tendência que o Bitcoin segue. Dentro dos seus altos e baixos, a tendência sempre foi de alta. E tem o halving, que é um elemento, como eu falei, importante, que deixa o Bitcoin cada vez mais escasso. Quando a adoção aumenta e Bitcoin fica cada vez mais escasso, a tendência é que o preço suba por conta do choque de oferta. Isso é básico de entendimento sobre o Bitcoin. Então, assim, ano que vem, 2025, com todos esses elementos que nós citamos aqui nesse podcast, é um ano que é uma certeza que eu tenho, que é um ano que vai ser muito agitado, um ano que vai ser louco, né? Um ano que tem muita expectativa envolvida. Algumas podem ser frustradas, né? Porque as expectativas estão lá em cima. Então, assim, vamos manter pé no chão, apesar da frase ninguém tá bullish o suficiente, né? A gente tem que tentar manter o pé no chão, porque vem um êxtase, agora bull, vai subir, Bitcoin vai $300 mil. Pode acontecer, né? Pode ser que seja no ano que vem, pode ser que coisas que a gente está esperando para esse ciclo só aconteçam no próximo. Mas, enfim, quem viver, verá, Carol. É que é muito doido, porque a gente fica oscilando entre pé no chão, pé no chão, pé no chão, ou será que agora que é o Stock to FOMO, hiperbitcoinização é logo ali? Tipo, a demanda vai ser tão absurda a ponto de virar o gráfico do ouro na República de Weimar, tipo assim, fica vertical e ultrapassa o ouro de uma hora para outra, que é o que a galera tá falando, né? Bitcoin vai ultrapassar a condição de mercado do ouro, e com isso ele vai a $800 mil em 2025. Acho que o cara do Japão que tá propondo a reserva estratégica no Japão falou isso, ou seja, R$4 milhões mais Bitcoin, caso isso aconteça. Mas, enfim, previsão por previsão, qualquer um pode chutar um número. E a galera tem feito isso há 15 anos, então não adianta chutar um número. O que a gente tem que fazer é acumular e se preparar, tanto para o bear, ou um crescimento aquém das expectativas,
e também para o Stock to FOMO. Se Bitcoin for, sei lá, a 4 ou 5 milhões de reais de um ano para o outro, você vai ter se posicionado? Ou você vai ficar só de espectador olhando quem tem Bitcoin prosperar, como a Cacá falou? Então, acho que essa é a mensagem para 2025. Pelo sim, pelo não, por bem ou por mal, não vale o risco de não ter Bitcoin. Então, comece, estude, se envolva. A gente vai, agora em 2025, lançar vários materiais, vai ter muita coisa saindo do forno. Não sei se a gente pode dar algum spoiler, Cacá, o que tu acha aí que a gente pode abrir pra galera? Olha, o que a gente pode dar de spoiler nesse momento, tem muitas coisas, mas por enquanto o único spoiler que eu já soltei até no Instagram, mas nem todo mundo viu, nem todo mundo estava ligado, é que a gente vai ter o Área Bitcoin Day em fevereiro, final de fevereiro. Então, assim, se você tiver pela área de Santa Catarina, vai ser em Florianópolis. Se você tem desejo de vir até aqui, curtir uma praia e já aprender sobre Bitcoin, nos encontrar, então já saiba aí que em fevereiro, na finaleira ali de fevereiro, antes do carnaval, vai ter um dia de evento Área Bitcoin Day em Florianópolis. A gente muito em breve vai soltar essa informação, o site, enfim, ingressos e tudo mais, mas já adiantando aí para a galera que quer já começar a se organizar, né? Então, dia 22 de fevereiro, reserve essa data e já comece a se planejar para estar com a gente nesse dia, que vai ser bem legal. A gente está aqui a mil, a equipe toda trabalhando nisso, para fazer um dia, um evento inesquecível e de muito aprendizado e troca de experiências, conhecimento, fazer novos amigos, né? Encontrar bitcoiners nesse dia do Área Bitcoin Day, dia 22 de fevereiro. Save the date, então. Save the date. Então tá, acho que tá feita a nossa retrospectiva. Bora para 2025. E tô ansiosa aí pelo que vem pela frente, o que vai acontecer, os próximos capítulos aí do Bitcoin, passa tão rápido. Espero que dê para dar uma relaxada ao longo do bull, porque 2024, por mais que o bull tenha começado ali outubro, setembro, o ano foi intenso desde o lançamento dos ETFs, né? Então, vamos ver 2025. Pô, isso aí. Ó, uma certeza, outra certeza que eu tenho é que estaremos juntos em 2025. Então, boa. Acompanhe a Área Bitcoin, compartilhe com os amigos que querem aprender sobre Bitcoin, diz para eles seguirem a gente aí no Instagram, no YouTube, acompanharem os próximos conteúdos, que vem muita coisa legal. E se você, claro, quer aprender sobre Bitcoin, eu digo, tem 6 anos do nosso conhecimento de mercado, como hodlers, como Bitcoiners, está todo condensado no Bitcoin Starter em mais de 10 módulos, 100 aulas ali para você sentar. Se você senta, se inscreve no Bitcoin Starter, senta 2 dias no final de semana na frente do seu computador, na frente da televisão, você absorve 6 anos de conteúdo, do nosso conhecimento, você aprende tudo, você sai assim preparado para começar a sua estratégia de aportes em Bitcoin. Então, assim, não perde tempo, o ano de 2025 está batendo a porta e depois não adianta choramingar, né, Carol? Eu disse que eu vou abrir os arrependidos anônimos no final do ano que vem, porque vai chover de inscrição para os arrependidos anônimos que vão precisar aí de ajuda psicológica, emocional, que vai chegar aqui dizendo: Carol, eu não comprei, eu devia ter ouvido vocês, não sei quantos anos atrás, eu vi aquele vídeo, não comprei, fiquei esperando, achei que ia cair, e agora perdi o time, não sei o que fazer. Vai ter que entrar para os arrependidos anônimos, porque não vai ter jeito daí, né? Aí, enfim. Então, assim, não dê mole. 2025 está entrando, bora estudar Bitcoin, bora começar. O tempo passa e quando vê, passou 2, 3 anos e você ficou aí só olhando. Manda aí esse vídeo de retrospectiva para quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo. E conta com a gente em 2025. E bora lá, vamos Bitcoin, né, Carol? Um Feliz Natal, feliz Ano Novo aí para todo mundo. E vamos que vamos. Vamos buscar nossos sonhos, buscar nossa felicidade, buscar prosperidade. Tamo junto.